Fala galera do canal Santista Comenta, Fernando aqui para mais um vídeo. E hoje já começar falando sobre o título do Fluminense da Libertadores, né? Falar um pouco sobre esse jogo e já emendar num pré-jogo de Santos e Cuiabá que se enfrentam hoje na Vila Belmiro às 9 da noite. Jogo importantíssimo para o Santos, né? Mais uma final, né? E queria falar um pouco sobre esses dois jogos, né? Primeiro falando aí, já emendando, indo direto na final da Libertadores, né? Entre Fluminense e Boca. Primeiramente, dar os parabéns aí, né? A torcida do Fluminense, né? É um título inédito da Libertadores. E já começar falando do jogo, é o que eu falei um pouco sobre isso no título do São Paulo da Copa do Brasil, né? Contra o Flamengo. Que eu fiz um vídeo também sobre isso. E final, cara, ela se ganha, não se joga. Então esse papo de que não teve tanta técnica, não foi jogo bonito, tem gente que sempre vai falar isso. Porque final, a maioria dos jogos em finais são realmente jogos mais truncados e é normal. Na minha opinião, o Fluminense foi melhor nos dois tempos. Foi melhor. O Boca Juniors, pra falar a real, o Boca chegou lá muito por conta do seu goleiro, né? Na final, não era nem pro Boca ter passado pelo Palmeiras. A gente sabe muito bem disso. Mas futebol não tem essa de merecimento, igual eu tô falando, né? Muito por conta do seu goleiro Romero, né? Ajudou muito. Mas esse time do Boca não é, assim, um grande time, né? Mas é o Boca Juniors, né? E o que me decepcionou, já começando falando do lado do Boca, né? Foi a atuação principalmente do Barco, um garoto aí do Boca que vem, assim, uma joia, né? Vem jogando demais na própria Libertadores, né? E vem chamando muita atenção. Apenas 19 anos, chama a responsabilidade. E na final ele foi nulo, totalmente apagado. Não apareceu pro jogo. Realmente sentiu o jogo, deu pra ver que ele sentiu o peso do jogo, né? Tem jogadores com essa idade, até mais novos, que não sentem, né? Tem outros que demoram um pouco mais. Mas ele deu pra ver que ele sentiu o jogo errando muitos passes ali. E eu esperava mais dele, entendeu? Até por ser um jogador muito técnico, né? O Barco ele destoa do resto do time do Boca. Porque o Boca é muito sempre aquele jogo físico e ele não, ele é muito técnico, né? É um padrão até europeu, né? Você vê ele jogando ali no meio dos jogadores do Boca. Outro jogador que vem decepcionando no Boca é o Cavani. Até agora nessa passagem pelo Boca ele não disse a que veio. Um jogador com currículo aí exemplar, né? De seleção, em clubes na Europa, né? Clubes gigantes da Europa. Mas no Boca, especificamente, ele não disse a que veio. Atuações muitas vezes apagadas e sem muito brilho, né? Sem ser aquele Cavani que a gente está acostumado a ver, né? Guerreiro, fazedor de gols, né? É diferente do Suárez no Grêmio, por exemplo, né? Que tá jogando muito. Continua o mesmo Suárez, goleador. Aí é a diferença de um pro outro, né? E o destaque do Boca, que já vinha sendo destaque na minha opinião, é o Advíncula. Advíncula jogando muito bem. É o pulmão desse time do Boca. Eu vi até algumas pessoas aí da imprensa até meio que debochando do Advíncula, né? Porque ele já teve uma passagem aqui no Brasil pela Ponte Preta. Mas, cara, é um jogador que evoluiu demais. Não é só o físico, a parte da correria. É um jogador que tá atacando muito bem. Ele não é um lateral de marcação, né? Não é marcador. Mas no ataque, apoiando, ele tá muito bem, cara. Muito bem mesmo. Tanto é que fez o gol do Boca no jogo, né? E falando do jogo em si, o Fluminense tem uma coisa que muitos times não têm, tá em falta. Que é o 9. É o goleador, o centroavante. A bola chega nele, cara, é o Cano. Chegou nele, basta um toque na bola que esse cara decide o jogo. É aquele jogador que muitas vezes, isso acontece muito também no Brasileirão, né? Muitas vezes ele tá apagado ali do jogo, não toca na bola e tu pensa, pô, né, o Cano hoje tá mal. Basta uma bola nele e é gol. E ele resolve o jogo. E no futebol precisa só disso, né? É um atacante totalmente eficiente, a bola chega e ele faz o gol. Finalizador nato, né? Fez o gol ali já tirando, né? De primeira a bola veio ele tirando do goleiro, né? Uma tabela ali, é um lançamento do Felipe Melo, né?
que a zaga corta, o Ganso recupera, o Keno tabela com o Arias e dá assistência pro gol do Cano, né, que bate de primeira. Um belo gol, cara. Muito, muito bom mesmo. Muito legal ver o Cano jogando, né? Joga demais, ele entende muito daquele pedaço ali da grande área, né? E o Keno muito bem também, deu 2 assistências. O Arias também. O ataque do Fluminense foi muito bem. A defesa também muito sólida. O Felipe Melo, enquanto esteve em campo, foi muito bem. O Nino, então, também sem palavras, cara. Jogando cada jogo melhor aí. Regular, né? São zagueiros regulares. O Marcelo, ele tem aquela deficiência na marcação, mas compensa muito no ataque, né? Tanto que, na minha opinião, no gol do Advíncula, o Marcelo falha, que ele dá muito espaço para o Advíncula. Não sei se ele não acreditou na perna esquerda do Advíncula, né? Mas a real é que ele deu muito espaço, ele não fez aquela marcação ali mais próxima, né? Ele deu muito espaço, ele ficou só cercando e deu espaço para o Advíncula fazer o gol de empate. E já falando do gol de empate, após esse gol, no segundo tempo, eu achei que o Fluminense deu uma recuada que não precisava. E meio que chamou o Boca, né? Não foi o Boca que se impôs no jogo. O Fluminense chamou o Boca, né? E aí vem o predestinado, né? Vem do banco de reserva, John Kennedy. O Diniz chama e você vê quando o jogador tá ligado, né? No jogo, que tá alucinado, sabe? Aquele olhar ligadaço no 220, que nem a gente costuma dizer, né? A vontade de ganhar. E ele entra, faz um golaço em outra assistência do Cano, né? Do Cano não, do Keno, que ajeita pra ele, faz, cara, acertou um belo chute. E ali tomou o cartão. É uma coisa que gera debate, porque, cara, é uma coisa meio triste, né, do futebol. Você dá cartão por uma comemoração do jogador. Tudo bem, eu entendo esse papo de que pode influenciar em violência e não sei o que, mas, pô, cara, como é que tu vai controlar, cara? Imagina, o cara faz o gol numa final, vem do banco de reserva, faz o gol do título. Até então ali era o gol do título, né? E realmente foi. Pô, cara, tu vai extravasar, não tem como você controlar isso. Uma comemoração contida, e não poderia comemorar com a torcida, ou se não, ele não pode tirar a camisa. O cara nem pensa nisso na hora, cara. Ele é tomado completamente pela emoção. Entendeu? Então é uma coisa a se pensar esse negócio do cartão aí em comemorações desse tipo, né? Eu acho que não é legal pra quem gosta do futebol, né, como um todo. Porque tira um pouco do brilho ali, do lance todo, né? Que é muito legal ver essas comemorações, né? Mas enfim, aí tomou o cartão, foi expulso. E aí, quando eu achei que o Boca iria pra cima, o juizão, numa atrapalhada ali, em vez de encerrar o jogo logo, demorou, deu uma confusão. O Boca pedindo pênalti, uma loucura ali, e vem no meio de tudo isso um tapa do Fabra no Nino. O Nino foi muito esperto, malandro, caiu, não revidou, caiu, sabe que tem o VAR. O Fabra foi juvenil demais, na minha opinião. E aí o Boca igualou, né? Tava com a mais, ficou tudo igual em número de jogadores e aí não conseguiu jogar, né? O Boca não conseguiu se impor no jogo. Essa é a realidade. E então o Fluminense ainda teve mais chances, né? Com o Guga, Diogo Barbosa, aquela do Diogo Barbosa. Ele nem tocou, nem chutou, né? Que tinha o Cano entrando ali, né? Ele poderia já ter chutado cruzado de peito de pé. Ele nem tocou, nem chutou. Mas um título merecido do Fluminense. Foi melhor no jogo, a realidade é essa. E mereceu. O negócio aí é aproveitar vocês, torcedores aí, tricolores, né, cariocas, do Fluminense, tem que aproveitar aí. Título mais do que merecido, cara. E é isso. E agora falar um pouco também do jogo do Santos contra o Cuiabá hoje. Eu vou pegar aqui as prováveis escalações, né, porque ainda é dúvida. Eu vou pegar aqui no Diário do Peixe. O Santos tem algumas dúvidas aí. O Santos pode entrar com João Paulo, certeza, né? João Paulo.
João Lucas na lateral, Joaquim Messias e Kevson. Eu vi uma escalação no Globo Esporte com o Dodô. A que eu tô vendo aqui é do Diário do Peixe, que tem o Kevson na lateral. Aí teria no meio Tomás Rincon, Rodrigo Fernandes, Jean Lucas e Nonato. Que é outra dúvida, se entra Nonato ou Lucas Lima. E na frente Soteldo e Marcos Leonardo. O Nonato jogou muito bem contra o Flamengo, pra mim, eu falei até no último vídeo, foi a melhor partida dele com a camisa do Santos. E tem também o Lucas Lima, né? O Nonato é um jogador de mais físico, né? Mais intensidade, né? Que o Lucas Lima. Já o Lucas Lima é aquele cara que pode achar um passe entre as linhas da zaga, né? Então, é a diferença dos dois, né? Tem que ver com quem vai começar jogando aí. E pode entrar também o Mendonça, ali no lugar do Rodrigo Fernandes. Aí o meio de campo ficaria com Rincon, Jean Lucas e Nonato ou Lucas Lima, né? Com o Mendonça fazendo um trio de ataque com o Soteldo e Marcos Leonardo. A diferença é essa, né? Temos o João Lucas na lateral. E o Lucas Braga ele tá suspenso, né? E o Kevson na esquerda, né? Eu vi uma outra escalação que nem eu falei com o Dodô, mas eu tô achando que pode ser sim o Kevson. E aqui também, a escalação no GE do Cuiabá é a seguinte: Walter no gol, Marlon, Alain Imperiur na zaga, Riquelme na lateral esquerda e Matheus Alexandre na lateral direita, Felipe Augusto, Fernando Sobral e Denilson no meio, o ataque com Cleison, Isidro Pita e Daverson. O time do Cuiabá não é um time bobo, é um dos melhores visitantes do campeonato, ele conquista mais pontos como visitante do que como mandante. Tem um ataque interessante, o Daverson é um cara que você tem que tomar muito cuidado, porque tem aquele lance dele de aparecer demais, que muita gente critica e tal, mas é um cara muito bom de bola e não pode deixar esse cara livre. Então é aquele cara também que se deixar uma bola ali livre pra ele, ele guarda. Então tem que ter atenção. É um time complicado no Cuiabá, mas eu vou olhar a tabela aqui. Se o Santos vencer hoje, vamos lá, o Santos tem 37 pontos, né? Se o Santos vencer, hoje ele ganha 2 posições, ele tá acima do Cruzeiro. Se ele vencer, ele passa o Bahia, que também tem 37, mas tem melhor saldo de gols, né? Eles estão empatados em número de vitórias. Só que o Bahia perdeu pro Grêmio, né? Se o Santos vencer, ele passa o Bahia, ele vai a 40 pontos. E ele passa o Corinthians. Por quê? Eles igualariam em pontos, 40 pontos os dois, só que o Santos teria vitórias a mais. Teria 2 vitórias a mais que o Corinthians, vencendo hoje, né? Porque o Corinthians ontem perdeu pro Red Bull Bragantino. A rodada foi boa, mais ou menos. Porque tivemos a derrota do Corinthians, né? Pro Bragantino 1-0. O Inter bateu o Cruzeiro fora de casa. Eu não sei se foi uma boa essa vitória do Inter. Talvez um empate seria melhor, não sei. Porque o Cruzeiro continua atrás do Santos, mas o Inter se desgarrou um pouco, né? E um jogo que foi ruim pro Santos foi a vitória do Goiás fora de casa contra o Coritiba. Foi um resultado ruim, porque o Goiás ele passou o Vasco, ele foi para 35 pontos. A zona do rebaixamento no momento tem Goiás 35, Vasco 34, Coritiba 23, América Mineiro 21. Só que hoje, antes do jogo do Santos, às 7 da noite, jogam Vasco e Botafogo no São Januário. O Vasco tem a chance de pular para 37, então é importantíssimo o Santos somar pontos hoje, de preferência com vitórias. Com vitória. O Santos vencendo vai a 40, como eu disse, passa Bahia e Corinthians e iguala o próprio Cuiabá. Ficariam 3 times com 40 pontos. Cuiabá, Santos e Corinthians. O Santos tomaria a posição do Corinthians no momento que é o 13º lugar. Então, cara, é aquilo que eu falei. Mais uma final. Só a vitória interessa. E tem que pensar jogo a jogo. Pensar que nem eu falei, final. Todos os jogos tratar como final.
E é vencer, cara. Vencer porque os times de baixo, os times da parte de baixo estão somando pontos e a régua tá subindo, né? Então, quanto mais cedo o Santos chegar nessa faixa dos 40, 43, próximo dos 45, melhor. Então é isso, pessoal. Pra quem gostou do vídeo, curta, comenta, compartilha. Valeu, falou, um abraço.